Mais uma aula da nossa revisão para o cargo de Auditor Fiscal do Trabalho, concurso do CNU. Este vídeo nós vamos tratar sobre acidente de trabalho. É uma das minhas apostas para a sua discursiva. E é por isso que nós vamos tratar, claro, dos tópicos do seu edital, inclusive alguns aspectos que estavam aí meio jogados, né, no edital, em outros tópicos. Principalmente do eixo 5, a gente vai falar da pessoa reabilitada agora, nesse vídeo de acidente de trabalho, e outros tópicos que estão aí espalhados, tá? Então basta seguir aí, dar uma olhadinha na descrição da aula para você seguir o edital, ok? Vai ser uma aula extensa, então nós vamos dividir em algumas partes, até para não ter muito cansaço de vocês, mas vai ser uma aula extensa porque eu tentei trazer o máximo de conteúdo aqui, extrapolei um pouquinho o nosso tempo sugerido, mas justamente porque é uma das minhas apostas para a sua discursiva. Quando a gente falar de tema da discursiva, nós vamos falar também de acidente de trabalho lá na frente, apenas com um checklist. Aí você vai ter que falar, né? Você tem que lembrar de alguns tópicos, tá? Segurança e saúde do trabalho dentro da CLT, dentro inclusive de convenções da OIT, dentro do conceito de trabalho decente. E aí a gente vai retratar assim esses pontos para você ter o que falar, né? Ou seja, me deu branco, o que eu estudei não me ajuda. Aí você vai lembrar desse checklist e vai tentar fazer a sua discursiva com base nisso, né? Nesses princípios, tá certo? Vamos para nossa aula, que ela é extensa. Então pega a sua garrafinha de água e vamos para a aula de acidente de trabalho, tá bom? Bom, vamos então para acidente de trabalho. Trouxe aqui o mapa mental, trouxe também duas definições que eu acho importantes para a sua prova, que é doença do profissional e doença do trabalho, justamente porque há uma confusão, é difícil você diferenciar entre uma e outra dentro de uma questão, e as bancas gostam disso. Embora a Sesgran Hill não tenha ideia de cobrar literalidade, alguns conceitos eles vão retirar de algum lugar, e desse lugar é a legislação, que daí não tem como contestar. Então, muito cuidado com esses dois conceitos, principalmente porque a nossa legislação é de 1991, né, que traz a definição aí de acidente de trabalho. Lá você vai encontrar os acidentes de trabalho nos artigos 19, 20 e 21 da LB, né, Lei de Benefícios. Então você vai entender que, tecnicamente, é uma legislação ultrapassada. Atualmente, se busca muito a saúde mental do trabalhador. Toda a prevenção à saúde e segurança do trabalho, ela já vem focando na saúde mental, ou seja, na saúde psicossocial do trabalhador. O que não foi previsto lá em 1991, quando houve a definição, os conceitos de acidente de trabalho, tá? Então, muito cuidado com essa parte. E vamos para a nossa definição. Eu quero trazer aqui os elementos, por quê? Porque fica mais fácil de você definir o que é acidente de trabalho, inclusive de identificar dentro de um caso concreto. O primeiro elemento do acidente de trabalho, do conceito de acidente de trabalho, é o nexo causal. Prof, o que é nexo causal? Nexo causal nada mais é do que um fato, ou seja, pode até ser um evento, né? Ou acidente, no caso, aqui. Esse fato, ele decorre do quê? Do trabalho. Seja no exercício do trabalho, ou seja da própria relação jurídica que é realizada dentro do contrato de trabalho. Então, é um fato dentro do trabalho, ou seja, pelo exercício, ou seja, pela simples relação jurídica existente entre empregado e empregador, ok? E isso é nexo causal. O dano é o segundo elemento. O que é o dano, professora? Dano é a lesão. Por que eu vou trazer lesão? Porque assim, se a banca trouxer o entendimento da legislação lá de 1991, ela vai dizer que é uma lesão corporal, ok? Agora, se ela simplesmente disser que é uma lesão, não especificar, aí você vai conseguir identificar que ela já está trazendo o entendimento atual, que a lesão pode ser tanto física como moral. Inclusive pode ser até existencial. Nós temos aí o dano existencial, que a gente já falou em algumas aulas. Então, nós temos aí essa relação de lesão, tanto física, quanto mental, quanto social, né? O dano existencial é isso, né? Ele afeta as relações sociais, a relação consigo mesmo. Então, existe
esses 3 elementos dentro de lesão. Então, cuidado com isso na hora de ler assertiva. Prof, mas me dá um exemplo de lesão moral que possa desencadear aí um acidente de trabalho. O assédio no trabalho. O assédio no trabalho é o fato. Ele não acontece no trabalho, ou seja, dentro da relação jurídica? Então tem o nexo causal. Qual é o dano do assédio? O dano é a dignidade do trabalhador. Fere a dignidade do trabalhador. Ser assediado no trabalho não fere? Não fere a saúde do trabalhador? Fere. Agora a pergunta que não quer calar. A consequência desse assédio pode ser considerada uma doença ou, no caso, um acidente de trabalho? Pode. Por quê? A gente já sabe, houve uma atualização aí da lista de doenças relacionadas ao trabalho e nós temos aí a inclusão da depressão. Ou seja, um assédio no trabalho, ele causa o dano, que é o quê? Fere a dignidade do trabalhador e a consequência é uma depressão. Agora, essa depressão, ela causa a minha incapacidade para o trabalho? Se ela causa, ok, eu tenho um acidente de trabalho. Se eu não tenho condições de trabalhar por causa da minha depressão, que teve origem no assédio no trabalho, eu tenho um acidente de trabalho. Tá certo? Então, é essa conexão que eu quero que vocês façam na hora da prova. Tem um nexo causal, professora? Tenho. Eu tenho um fato decorrente do trabalho, eu tenho um dano, tenho uma lesão e eu tenho uma consequência. Eu não consigo trabalhar, tá? Ou eu consigo, mas de forma parcial. Também vale, tá? Por exemplo, houve uma explosão no trabalho. Eu perdi um membro, né? Eu perdi um braço, por exemplo. Nesse exemplo, eu vou ter o fato, que é a explosão no trabalho, na empresa, certo? E vou ter o dano, que é o quê? Uma lesão corporal. Eu perdi um membro. E, bom, se eu perdi um membro, eu certamente não vou conseguir exercer a minha atividade 100%, pelo menos, né? Às vezes eu posso até conseguir exercer essa atividade, mas de forma a capacidade reduzida, ou mesmo eu não consigo mais exercer aquela função, mas eu posso ser reabilitado para uma outra função. Em todas essas hipóteses, eu tenho um acidente de trabalho. Por quê? Porque houve uma perda da capacidade laboral. Ok? Então, é esse o efeito que vocês têm que identificar no acidente de trabalho. Eu posso trabalhar? Se eu posso trabalhar, não tem acidente de trabalho. Prof, mas eu não consegui trabalhar por 2 horas. É acidente de trabalho. Por quê? Porque não conseguiu. Você temporariamente, não importa, a gente que não fala de tempo, pode ser 2 horas, pode ser 2 semanas, 2 anos, 20 anos. A gente não fala de tempo, a gente fala de perda da capacidade. Se você caiu da escada, ficou imóvel aí por 2 horas e depois, ok, começou a caminhar, beleza, voltou até para o posto de trabalho, é acidente de trabalho. Por quê? Porque você teve aquela perda da capacidade temporária. Tá certo? Então, a consequência maior, o elemento que vai identificar sim ou não para acidente de trabalho é a consequência. Eu tive perda da capacidade, então eu tenho um acidente de trabalho. Tá certo? Então, esses são os elementos e eu já falei do conceito, né? Que é o quê? É aquele evento no exercício do trabalho que causa lesão corporal, né? Ou perturbação funcional, que me leva aí à morte ou à perda ou redução da capacidade para o trabalho. Aqui, a perturbação funcional, aqui a gente poderia até enquadrar o assédio, né, que a gente falou aqui. Mas é que o assédio, pessoal, ele é um fato, né? Ele é a ocorrência do evento. Ele não é acidente de trabalho. O simples fato de você sofrer assédio no trabalho não é acidente de trabalho. Por quê? Porque tem que ter a consequência, tem que ter a perda da capacidade, tem que ter a configuração de uma doença listada lá na lista, né, reconhecimento oficial do Ministério da Saúde. Então, existe essa correlação, tá? O assédio em si é o evento, ele não é o dano, mas poderia ter até colocar aí a consequência, né, a lesão moral dentro da perturbação funcional. Mas, mesmo assim, fique atento ao conceito, tá certo? Vamos falar das espécies? O acidente típico é o mais fácil de você identificar, né? Por quê? Porque ele ocorre ali no momento do trabalho, você está executando a jornada, então na hora do trabalho que você consegue identificar. Então é aquele súbito que acontece ali no momento da execução do trabalho. Não há dúvidas de que houve esse acidente, certo? E aí cuidado aqui, ó, porque esse acidente típico ele pode ser com ou sem afastamento laboral. Mesmo assim, o que a gente pode identificar, como eu falei para vocês,
nesse acidente típico, deve ocorrer uma redução da capacidade para o trabalho, tá? Às vezes, essa redução da capacidade pode não ocorrer no momento do acidente. Por exemplo, naquele exemplo que a gente deu, né? De cair na escada. A pessoa pode ter caído da escada, levantou como se nada tivesse acontecido, beleza, voltou para o posto de trabalho, mas no decorrer do tempo da semana, por exemplo, 10 dias depois, ela começou a apresentar um quadro de incapacidade, de paralisia. Então, houve uma incapacidade, ela só foi diagnosticada posteriormente, mas houve a incapacidade. Então, a gente volta, né? E naquele momento ali, a gente caracteriza o acidente de trabalho. Tá certo? Então, cuidado com isso, porque às vezes o momento em que a pessoa descobre a consequência, ela não precisa ser naquele exato momento do acidente. Ela pode ocorrer meses depois, inclusive anos. A gente vai falar das doenças ocupacionais aqui, ó. E essas doenças ocupacionais, o diagnóstico vem depois de anos. Às vezes a pessoa nem tá mais trabalhando naquela empresa. Tá? Então, não confundam o momento do diagnóstico, ou seja, o momento da consequência, com o nexo causal e o dano. Bom, então, tarefinha aqui, ler o artigo 20 para entender o acidente típico, que é uma das situações. As doenças ocupacionais, nós temos a doença profissional, que aí eu quero que vocês memorizem uma palavrinha para a doença profissional. Na verdade, duas. Profissional, vocês vão lembrar de profissão. E aí é fácil, né? Profissional para profissão, tranquilo lembrar, né? E outra palavrinha é a palavra peculiar. Tá? É a palavra peculiar. Por quê? Ela é peculiar porque ela é determinada daquela atividade. É aquela doença, inclusive, típica da profissão. Vou botar outra palavrinha aqui para vocês identificarem. É típica da profissão. E aí eu vou dar o exemplo clássico aqui, que sempre cai em provas, e a maioria dos professores também dão, né? Que é a silicose, que acomete o quê? Os mineiros pela inalação de sílica, tá? Então, existe aqui, eu vou até colocar aqui para vocês, ó. Então, quando falar de doença profissional, vocês vão lembrar de profissão, peculiar, típica e silicose. Se quiserem colocar aí, mineiro, que mineiro vocês vão lembrar de agentes químicos. Então, existe algumas doenças, por exemplo, assim como a silicose está para o mineiro, o benzeno está para o câncer. Tá? Então, são profissões que, na maioria das vezes, o empregado vai desenvolver aquela doença. Em grau maior ou grau menor, mas ele vai desenvolver aquela doença. Prof, mas por que o empregado se submete sabendo que lá no final da vida ele vai ter essa doença? Bom, primeiro porque a gente trabalha para sobreviver. Muitas vezes a gente não faz o que a gente gosta, a gente faz o que precisa ser feito. E segundo porque é o capitalismo, né? Ele vai te pagar um adicional aí de 10, 20, 40% sobre o salário mínimo para te compensar esse dano, porque ele sabe que existe o dano, mas ele vai te compensar aí mensalmente com esse valor. E que não vai te ajudar em nada lá na frente, né? Nem a conseguir uma cura e muito menos a condições dignas de vida, né? Após a sua vida laboral. Mas está aí, está na legislação e é isso, né? É isso que você vai seguir na sua prova, tá certo? Prof, e doença do trabalho? A doença do trabalho, aí você vai memorizar uma outra palavrinha. Na verdade, duas palavrinhas. Você vai memorizar condições especiais. E aqui a gente vai trazer condições especiais no sentido de que ela é uma doença atípica. Tecnicamente não era para ocorrer, tá? Não era para ocorrer. Por quê? Porque o empregador, ele teria condições de evitar essas doenças do trabalho. Mas, por condições especiais no exercício dessa atividade,
Ou seja, desencadeou uma doença por causa dessas condições. Por exemplo, uma postura inadequada por muitos anos pode desencadear uma doença do trabalho. Mas se essa pessoa tivesse seguido, né, as condições de ergonomia, será que ela teria desenvolvido essa doença do trabalho? Então é essa pergunta que você faz. Se houvesse as condições necessárias, mínimas, para que ela executasse essa atividade, ela teria desenvolvido essa doença? Se não, então nós estamos de doença do trabalho, nós estamos falando de doença do trabalho. Agora, se sim, mesmo que com todas as condições, todas as proteções e tudo mais, ela poderia desenvolver, aí nós estamos falando de doença profissional. Por quê? Na doença profissional, essa doença ela já é presumida, já se sabe que vai desenvolver, ok? Então, muito cuidado com isso nessas definições. Trouxe aqui para vocês, ó. Definição de doença, considera-se, né, o artigo 20 lá da Lei 8.213, a LB. Doença profissional é o quê? É aquela entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinado que a atividade, ela é peculiar da atividade, ela é da profissão e constante na respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho, ou seja, isso aqui é requisito de ambas, né? Mais lista, né? Lista do Ministério do Trabalho, tá? Então, cuidado com isso aqui. Isso é profissão. E a doença do trabalho é aquela também, né, assim entendida, vê que se adquire a doença, tá? Aqui ela é produzida por quê? Porque é da própria atividade, é peculiar. Na doença do trabalho, ela é adquirida, ou seja, eu adquiri aquela doença porque eu executei aquela atividade em condições especiais. Aqui, se colocasse condições errôneas, equívocas, irregulares, seria mais fácil de você memorizar, né? Aqui, ó, em condições irregulares, por exemplo. Seria mais fácil de você memorizar. Mas o legislador colocou o quê? Condições especiais. Quem abarca tudo que não é profissional. Tá certo? Então, nós temos o quê? Em função de condições especiais em que o trabalho é realizado. Veja aqui, ó, que a culpa é do trabalho, não é da profissão. E com ele se relacione diretamente. Aí aqui nós temos um nexo causal, né? Por quê? Porque vejam que aqui não se tem a necessidade de relação com o trabalho. Por quê? Porque a própria atividade já é. A doença aqui, ela é presumida. É presumida, gente. Tá? Aqui você tem que provar. Provar o quê? Que esse trabalho foi realizado e que essa doença adquirida decorre dessa relação, desse nexo causal, tá? E aqui também tem que estar constante aí na relação do inciso 1, que é essa lista aqui, tá? Mais a lista. Então, memorizem esses conceitos porque é muito importante para a sua prova. A banca vai trazer esses conceitos, gente. Não tem como fugir. Se ela pediu ali, ó, definição e legislação previdenciária, ela vai trazer esses dois conceitos, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Onde a gente tá? Aqui. Ok? Vamos falar de acidente de trabalho por equiparação. E aqui, por equiparação, vocês vão ter que ler. Isso aqui é tarefinha para vocês, ó. Artigo 20, 21 da LB, vocês vão ter que ler na sexta-feira, pessoal. No sábado também, se puderem, tá? Por quê? Porque o acidente por equiparação é o que mais cai. Vocês vão ver lá no artigo 21, tem um rol enorme. E a gente vem falando, tem que bater a tecla aqui dos rols. Então, quando eu falo de acidente por equiparação, eu estou falando daquele que decorre da atividade. Aí aqui a gente é mais fácil de você memorizar, por quê? É aquele nexo causal que a gente falou, né? Do fato, do trabalho. Então, o que decorre da atividade é aquele ligado ao próprio trabalho. Apesar de não ser aí uma causa única, mas que tem contribuição diretamente. Para o quê? Para a incapacidade de trabalho. Por exemplo, professora, eu tenho uma hérnia de disco. Vou botar aqui, hérnia de disco. Mas ela não me causa incapacidade.
eu consigo trabalhar, tanto é que eu estou trabalhando, tá? Mas o que que ocorre? Eu trabalho numa construção civil. E aí essa hérnia de disco, ela acaba se agravando. E esse agravamento vai me trazer o quê? O que a gente sempre busca no acidente de trabalho, né? A incapacidade. Incapacidade de trabalho. Ou seja, a minha hérnia de disco, eu tenho uma doença, hérnia de disco, ela não me impede de trabalhar. Mas eu estou trabalhando numa atividade que está agravando. Ou seja, ela decorre deste agravamento dessa atividade. Portanto, há um acidente, uma relação de acidente por equiparação, justamente porque não foi essa atividade que me desencadeou uma hérnia de disco, mas foi ela que resultou na minha incapacidade, tá? Então eu tenho uma causa pré-existente e acaba sendo agravada justamente por causa desse trabalho, né? Dessa atividade executada. Então aqui, no caso, nós temos um acidente por equiparação. Minha opinião, esse acidente decorrente da atividade, ele deveria estar elencado aqui, né, dentro de doença do trabalho, tá? Mas o legislador quis assim. Bom, se ele quis assim, a gente segue. Outro ponto, no local e horário de trabalho. Eu acredito que esse aqui também não tenha dificuldades. Por quê? Porque ela ocorre no local e horário de trabalho. Então é mais fácil de você memorizar. Pode ocorrer quando? Quando há, por exemplo, agressão. Um cliente agrediu você, ou o próprio um colega de trabalho agrediu você. Sabotagem, terrorismo. Às vezes não tem nenhuma relação direta com o empregador. Mas como você está no local e horário de trabalho, então se o legislador optou por ser um acidente por equiparação. Então nós temos aqui a agressão que pode ser, né, física, agressão, né, uma ofensa física, temos ato de imprudência, negligência, imperícia de terceiros. Então vejam, normalmente o causador do fato é um terceiro, não é o empregador direto, mas que vai ser considerado aí pelo legislador como acidente de trabalho por equiparação, tá? Então vocês vão ler lá o artigo 21, tá? Tem todas as situações, acredito que vocês já tenham lido bastante, mas fica aí a tarefinha para sexta-feira. Aqui, inclusive, vão estar a questão de incêndio, né? E força maior também. No caso das enchentes, né? Do Rio Grande do Sul, é um caso de força maior, né? Evento aí da natureza, que para a legislação trabalhista não tem diferença, né? Entre força maior e caso fortuito. Coloca tudo no mesmo pacote e vai junto, tá? Essas situações, local e horário de trabalho, é mais fácil de você identificar. Mas o que a banca gosta mesmo é disso aqui, ó. Fora do horário e local de trabalho. Aqui a banca ama essas opções. Por quê? Primeiro porque já é fora do horário de trabalho e é fora do local de trabalho. Aí você fica, não está trabalhando, não tem relação de trabalho, não é acidente de trabalho. Mas é. Por quê? Porque às vezes, embora ele não esteja no horário e local de trabalho, ele está a serviço da empresa. Ele está a serviço da empresa, na execução de uma ordem ou realização de serviço. Então, se ele está a serviço da empresa, não tem nexo. O fato não aconteceu do trabalho? Então, nós temos. Ou mesmo quando o empregado, ele, embora não esteja sob a ordem, mas ele, para evitar prejuízo à empresa, evitar prejuízo à empresa, ele acaba agindo espontaneamente. E nesse agir espontaneamente, ele acaba sofrendo um acidente. Então, nós temos acidente por equiparação. Por quê? Porque a empresa se beneficia com a atitude do empregado. É tranquilo também, né? Embora ele não esteja no horário e no local de trabalho. Em viagens a serviço da empresa, aqui, também inclui aqui, a serviço da empresa, inclusive em viagens. Por exemplo, o empregado está num curso de capacitação pago pela empresa, e nessa viagem, que é um estudo, não necessariamente ele não está trabalhando, mas ele está se capacitando em benefício à empresa. Então, ele acaba sofrendo acidente no meio do caminho, ainda que ele vá com o carro próprio, sofreu acidente, e aí nós temos uma caracterização do acidente por equiparação.
E agora, o principal deles, né? O que a gente chama de acidente por trajeto. Cuidado com isso aqui, tá? Por quê? Houve uma MP que revogou essa situação, aí a MP não foi convertida em lei e voltou a ser reconhecido o acidente de trabalho por equiparação por trajeto. Trajeto é o quê? Casa, vou botar aqui, ponto A, né? A trabalho. Vou botar aqui um C. Casa, trabalho. Trabalho, casa. Tá? Isso aqui é trajeto. Se ocorrer um acidente, né, em qualquer desses pontos, eu tenho um acidente de trabalho por equiparação por trajeto. Tá? Ele não é um acidente de trabalho, ele é por equiparação. Cuidado com essa palavrinha. Porque às vezes a banca vai trazer, defina um acidente por equiparação. E aí vai colocar um acidente típico, vai colocar doenças profissional e do trabalho, e lá na última assertiva, na letra E, ela vai colocar o acidente por trajeto. Cuidado com isso. Pois bem, ou um ponto que eu quero tratar aqui, se a banca quiser aprofundar. Da minha casa, eu faço um pequeno desvio aqui, ó, que é a escola do meu filho. E depois eu vou para o trabalho. Ou seja, da minha casa eu vou para a escola do meu filho e da casa da escola do meu filho eu vou para o trabalho. Ainda assim, há um trajeto. Qual é o trajeto? É de casa a trabalho ou daí começa a contar da escola do meu filho ao trabalho? Começa a contar da sua casa. Se eu tenho um pequeno desvio aqui, todos os dias eu primeiro passo na escola, da escola eu vou para o trabalho. Todo esse percurso é trajeto, ainda que eu tenha esse pequeno desvio. A mesma coisa é quando eu saio do trabalho e passo na padaria antes de ir para casa. Esse trajeto habitual, ou seja, um trajeto habitual, todo ele é configurado por trajeto, tá? Diferente é, por exemplo, da minha casa eu vou para a escola do meu filho, da escola do meu filho eu vou para o trabalho. Do trabalho eu não passo na padaria, eu vou passar na faculdade. E depois da faculdade eu passo na padaria e depois eu vou para casa. Qual é o trajeto aqui neste caso? Ele vai ser do trabalho até a faculdade. Depois da faculdade para frente, não tem mais nada relacionado ao trabalho. Se acontecer alguma coisa aqui, não é acidente de trabalho. Não é acidente, né? Por equiparação, por trajeto. Tá? Por quê? Porque aqui eu interrompi. Aqui eu fiquei. Não foi um pequeno atalho. Eu permaneci por mais tempo. Isso pode ser tanto faculdade, uma aula de música, jantar na casa da sogra. Aquela paradinha ali na sogra interrompe o meu trajeto do trabalho. Combinado? Se a banca quiser aprofundar, pode ser que ela faça isso. Combinado? Então vamos lá. Bom, sobre responsabilidade no acidente de trabalho, nós temos o quê? Os danos materiais, que pode ser o lucro cessante, ou pode ser o dano emergente. Aqui o dano emergente é o que eu perdi. E aqui é o que eu deixei de ganhar, né? Tá? O lucro cessante é o que eu deixei de ganhar. Então, tudo que eu perdi o quê? Eu gastei com tratamento, eu gastei com fisioterapia, eu gastei com cirurgia, com tratamento médico, eu gastei com velório. Então, tudo que eu gastei é dano emergente e eu posso requerer se decorrente do acidente de trabalho. O lucro cessante é o que eu deixei de ganhar. Por exemplo, eu fiquei 6 meses afastado. Nesses 6 meses, eu deixei de ser promovido, por exemplo, porque eu estava ali, já havia uma seleção, já estava sendo selecionado para ser promovido e ocorreu um acidente de trabalho e eu perdi a minha vaga. Isso eu deixei de ganhar, certo? Então, o que eu deixo de ganhar é o lucro cessante, que pode ser ressarcido. Ainda, nós temos os danos morais, que é aqueles que afetam a pessoa, né, a imagem, a honra. Nós temos os danos estéticos. No dano estético aqui, pessoal, é aquele visível aos olhos, tá? Aqui, o dano estético é aquele visível aos olhos. Por quê? Por exemplo, houve um acidente e eu acabei perdendo os 2 membros, né? O antebraço, por exemplo, os 2 antebraços.
Neste caso, nós temos os danos estéticos que não se confundem com os danos materiais. Vejam que eu coloquei aqui eles separados. Então, eu posso pedir dano material, mais dano moral, mais dano estético, mais pensionamento. Isso aqui é cumulativo, pode acumular todas essas responsabilidades, tá certo? Então, no dano estético é aquele visível, por exemplo, a pessoa olha e vê que você tem um dano físico. E temos o pensionamento. Aqui o pensionamento, pessoal, nós temos o pensionamento para familiares, que ele vai seguir regras especiais. Uma delas é que esses familiares eles não podem pedir o valor em valor único, né, da pensão. Então, ela realmente vai ser vitalícia, ela vai ser paga mensalmente, porque não pode ser feito o pedido de pagamento único, diferente do empregado incapacitado. Aqui o empregado capacitado ele pode pedir esse pensionamento que deveria ser pago mensalmente, ele pode pedir em pagamento único. Aí o juiz vai fazer um cálculo lá que não interessa para vocês, a banca não vai cobrar isso. Só quero que vocês entendam que o empregado incapacitado ele pode fazer o pedido do pagamento único, receber tudo de uma única vez. Isso aí o juiz vai analisar a possibilidade da empresa, né, do empregador, se vai causar um dano maior feito esse pagamento de forma única ou se não. Isso tudo vai depender de um processo que não tem relação com vocês. Eu só quero que vocês saibam dessa diferença, que os familiares eles não podem pedir esse valor único, o empregado, o capacitado, ele pode. Tá? Esse pensionamento é vitalício, ou seja, até a morte do empregado. E no caso dos familiares, eles vão fazer uma expectativa de vida, né? Atualmente aí eu acho que está em 75 anos. Recebem até que o empregado fosse completar 75 anos, tá? Considera essa estimativa. Vou deixar para vocês aqui essa tarafinha aqui, ó, do nexo causal, para vocês darem uma lida. Esse nexo causal não tem nada a ver com esse aqui, tá? O conceito e os elementos. Esse nexo causal é lá no direito civil, que define o que é nexo causal, né? Que é a verificação concreta aí do ato ilícito que vai desencadear aí um dano, né? Nós temos as excludentes lá do direito civil, que é a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e fato de terceiro. Mas é preciso que vocês tenham cuidado porque essas situações aqui, elas são relativizadas na Justiça do Trabalho. Vejam aqui por esse exemplo aqui, né? A força maior ele é considerado acidente por equiparação. Então, muito cuidado aqui. A culpa exclusiva da vítima, a gente normalmente vai aplicar quando houver um fato realmente doloso da vítima, do empregado que teve a intenção de sofrer o acidente de trabalho. Tá? Aí, nesse caso, a gente fala de culpa exclusiva da vítima. Não podemos falar aqui de negligência. A negligência, que a gente fala de ato inseguro do empregado, ela não exime o reconhecimento do acidente de trabalho. O fato de o empregado, naquele momento, ter agido de forma negligente, não vai eximir a caracterização do acidente de trabalho. Tá? Antigamente, sim, se tinha essa teoria de que analisava-se a conduta do empregado para efeitos de acidente de trabalho. Hoje não, tá? Os elementos são aqueles. A culpa exclusiva, ela pode ser analisada no sentido de reduzir uma eventual responsabilidade, mas o acidente vai ser reconhecido, tá? Cuidado com isso. Bom, não se considera acidente de trabalho a doença degenerativa. Doença degenerativa, ou seja, aquelas doenças que já acompanham a nossa história, né? Seja pela genética, ou seja pelo nosso estilo de vida. Então, doenças que não têm relação direta com o trabalho, né? Que decorre aí da nossa vida pessoal, das nossas condições pessoais e personalizadas. Então, elas não serão consideradas acidente de trabalho. A doença inerente ao grupo etário, ou seja, as oses da vida, né? Artrose, reumatismo, essas doenças realmente do grupo etário, né? Chega uma determinada idade que você vai desenvolver alguma doença mesmo. Isso é natural da própria biologia. Aquela que não produz a incapacidade laborativa, gente. Essa aqui não é consequência
ou seja, não tem consequência, não é acidente de trabalho. Tá lá nos nossos elementos, tá bom? A doença endêmica adquirida por segurado habitante da região em que ela se desenvolva. Aqui é cuidado, tá? Cuidado aqui porque a banca gosta bastante disso aqui. Ela pode até criar um caso concreto, né? Em uma determinada região e que nessa região existe essa doença endêmica, por exemplo, malária. Trabalha numa região em que há uma incidência maior de malária. Se você pegar malária, não será considerado acidente de trabalho. Ponto. Tá? Essa é a primeira regra que você tem que identificar. Naquela região tem uma doença endêmica e você está trabalhando naquela região. Você foi afetado por aquela doença. Não é acidente de trabalho. Exceto, e aqui é o exceto que as bancas gostam. Exceto, se você comprovar que você foi afetado pela natureza do seu trabalho. Ou seja, você é um pesquisador da cura da malária. E você está lá no laboratório e acaba se infectando. Vocês entenderam a relação? Ou seja, você praticamente lida com a doença. Praticamente você está em contato direto. É o seu trabalho estar em contato direto com essa doença endêmica. Aí, neste caso, vai ser considerado acidente de trabalho. Só neste caso, tá? Pessoal, eu quero falar com vocês os benefícios previdenciários. Eu vou até apagar aqui um pouquinho, tá? Só para a gente falar aqui dos benefícios previdenciários. Benefícios previdenciários, pessoal, o que vocês precisam saber? Eu acredito que a banca não vai explorar tanto isso aqui. Mas a gente precisa falar aqui, até porque ela colocou legislação previdenciária. Então foi bem ampla, né? A aposentadoria por incapacidade permanente. Isso aqui é aquela antiga aposentadoria por invalidez, né? Vou até botar aqui para vocês identificarem. Por invalidez. Que é o quê? Realmente a incapacidade total aqui. A incapacidade total. Ele não pode nem exercer a atividade que exercia e nem exercer uma nova atividade. Ele não pode ser reabilitado. Por isso, ele é aposentado por incapacidade permanente. O acidente de trabalho ele pode desencadear essa incapacidade permanente, né? Como a gente viu, ela pode ser total e temporária ou total e permanente, tá? Pode desencadear. Só lembrem que o caso de aposentadoria por incapacidade, ela vai suspender o contrato de trabalho, né? Os efeitos, é a suspensão dos efeitos, né? Do contrato de trabalho, tá? Cuidado aqui. Suspensão por quê, professora? Porque não é o empregador que vai tirar do próprio bolso o pagamento do salário do empregado. É o INSS que vai pagar. Outro benefício também é o auxílio por incapacidade temporária, que a gente chamava de auxílio doença, né? Ou encosto. Você está encostado, empregado? Tô encostado do INSS. Muita gente fala assim, né? Esse auxílio por incapacidade temporária, portanto, ele tem data, né? Tem previsão para que ou o empregado retorne à sua função ou seja reabilitado. Por quê? Porque enquanto ele está no processo de reabilitação, ele pode receber auxílio por incapacidade temporária. Ele está se tratando, é determinado, não dá para voltar para a mesma função, mas vamos reabilitá-lo para uma nova função. Enquanto isso, ele tem aí, continua recebendo esse auxílio, ok? E vai para a reabilitação, para aprender uma nova profissão. E o mais importante aqui que eu acho que pode vir na sua... Se vier cobrando benefício previdenciário, que eu acho difícil, né? É o auxílio acidente. Tem 3 pontos que eu quero falar com vocês. O primeiro é que esse auxílio acidente, ele só será devido se houver sequelas permanentes. Sequelas permanentes. Como assim, professor? Lembra do exemplo que a gente tratou aqui? Da perda do membro, da perda do braço? Ou seja, é uma sequela permanente, o braço não vai voltar, certo? Se eu tenho essa sequela, eu vou receber esse auxílio acidente. Quando? Quando eu retornar ao trabalho. Ele não é acumulável com aposentadoria por invalidez, nem com auxílio por doença, né?
por incapacidade temporária. Então, quando eu retornar ao emprego, eu passo a receber esse benefício. Quem que vai pagar esse benefício, professora? O INSS. Não é o empregador, é o INSS, tá? Isso aqui é encargo do INSS. E, prof, qual é o valor? O valor é de 50% do salário benefício. Não é a remuneração. Cuidado, gente. Esse salário benefício é feito um cálculo. Você pega todas as contribuições do trabalhador, faz uma média e aí você tem o seu salário de benefício, que é o quê? Grosso modo, é o que você vai receber do INSS. E que normalmente vai receber menos do que você recebia lá na empresa. Primeiro, porque muitas vezes você recebe salário por fora, né? Esse salário por fora não vai entrar aí nas contribuições, tá? Esse cálculo é feito com base nas contribuições, nas suas contribuições realizadas ao INSS. Isso não vai cair para você, é só para você entender. Então, eu vou receber esse 50% desse salário de benefício e essa remuneração, no caso, né, esse acidente, esse auxílio acidente, ele tem uma natureza indenizatória. E por essa natureza indenizatória que ele pode ser inclusive inferior ao salário mínimo. Dentro aí das situações em que o INSS vai pagar um benefício abaixo do salário mínimo, é o caso de auxílio acidente, tá? Porque ele não substitui a remuneração, ele apenas indeniza um fato, evento relacionado ao trabalho. Tá certo? Então, cuidado com esse auxílio acidente aqui, porque é necessário que haja uma sequela permanente. O empregado vai até voltar ao trabalho, mas ele vai voltar com essa sequela, que reduz a sua capacidade laboral. E aí ele vai fazer jus a esse auxílio acidente, que é pago pelo INSS e que tem natureza indenizatória. Quando ele se aposenta, esse auxílio acidente ele é cessado, tá? Por quê? Porque ele não pode ser cumulado com a aposentadoria. E se ele falece antes de se aposentar, os seus dependentes, ao receber a pensão por morte, não vão receber esse benefício. Esse benefício é exclusivo do empregado. Isso era o que eu gostaria de falar de conceitos, definições, equiparação. Então, a gente já matou todos esses tópicos aí do seu edital. Eu quero falar agora dos efeitos do contrato de trabalho, tá? Já falamos aqui, né, da legislação. Já. O afastamento até 15 dias é interrupção. Por quê, professora? Porque é o empregador que paga os primeiros 15 dias do afastamento do empregado. A partir do 16º, quem vai pagar é o INSS. Opa, INSS. Tá? Então, nós temos a suspensão, porque quem vai pagar é o INSS. Ele vai receber o auxílio por incapacidade temporária. No acidente de trabalho, nós temos o recolhimento do FGTS, embora seja uma suspensão, no caso de ser a mais de 15 dias. Nós temos os complementos, se previstos em norma coletiva, ou seja, vai ser assegurado aí as garantias de norma coletiva. Temos aqui a estabilidade provisória por no mínimo 12 meses. Pode ser mais? Pode. Quando? Quando houver uma ACT, uma CCT, normalmente, né? Ou o próprio contrato de trabalho, ok? Manutenção das parcelas contratuais, ou seja, não pode haver alteração contratual. E impede a rescisão sem justa causa. Então vejam que aqui a suspensão são dos efeitos. Por quê? Porque se o empregado cometer uma justa causa, ele pode ser demitido, tá? O contrato ainda está vigente. O que não está é o quê? É a prestação de serviço e o pagamento. Combinado? A gente já falou disso lá quando a gente falou de suspensão. Que a gente vai passar rapidinho, só para vocês relembrarem. O reconhecimento do acidente de trabalho ele pode ser verificado por quê? Por perícia do INSS, aí a gente fala de nexo técnico epidemiológico, ou emissão da CAT. A gente já vai falar mais isso à frente. Eu já botei aqui para vocês, ó. Emissão da CAT. O prazo da emissão da CAT. Em caso de morte, imediatamente. Ok? A comunicação do acidente de trabalho, em caso de morte, ela deve ser feita imediatamente. Se não houver morte, tem que ser até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência, ou seja, ao do acidente de trabalho, né? Do evento ali, né? Do fato. Legitimados para a emissão. O empregador, primeiramente, é obrigação, é dever dele emitir a CAT, mas nem sempre ele emite, por quê? Porque é uma prova de que houve um acidente de trabalho, em que se presume que não houve aí segurança e saúde do trabalho no
desenvolvimento da atividade. Tá? Então, muitos não emitem essa CAT justamente para não emitir uma prova de culpa. Mas o próprio empregado pode, assim como seus dependentes, no caso de morte, por exemplo, em que a CAT não foi emitida. A entidade sindical e o médico que atendeu o fato ou outra autoridade pública. Por exemplo, aqui, professora, o médico do INSS, como a gente já falou aqui, né? O perito aqui, ele pode reconhecer e pode também tem legitimidade aí para a emissão da CAT, ok? Férias, vamos falar das férias. Recebido por mais de 6 meses, o quê? Benefício previdenciário aqui, seja, né? Auxílio por incapacidade temporária, né? Porque se for permanente, a gente não vai falar de férias, o empregado está aposentado, antiga aposentadoria por invalidez, tá? Mas cuidado com isso aqui, porque se ele recebeu por mais de 6 meses, ainda que descontínuos, ele vai perder o direito de férias. Isso quer dizer o quê? Que as férias vão começar a contar novamente, tá? Pessoal, existe uma decisão do STF questionando essa disposição em um estatuto do servidor público, né? Em caso de recebimento aí de auxílio. Isso não se aplica à sua prova, tá? Por quê? Primeiro, porque a decisão foi dentro de um estatuto do servidor, ou seja, foi dentro de uma lei, de um servidor público, que não é regulado pela CLT, tá? Ah, prof, eu entendo também que no caso de servidor, se no caso de servidor não se aplica, também não se aplica a CLT. Mas até que o STF ou o TST faça uma declaração sobre isso, em provas você vai seguir o que está na legislação. E a CLT diz o quê? Que recebido por mais de 6 meses você perde o direito às férias. Ok? Você vai seguir a legislação. E esse dispositivo aqui cai demais. Demais mesmo. Tá bom? Por isso que eu coloquei aqui para vocês. Próximo slide. Vamos falar de doenças relacionadas ao trabalho? Bom, existem algumas doenças relacionadas ao trabalho e aí eu quero que vocês lembrem, né, caso, porque está lá no seu edital, então nós temos que conversar sobre isso. Pessoal, aqui sobre etiologias e fisiopatologias, a gente já falou lá na aula de higiene do trabalho, tá? Por isso que tá arriscadinho aqui, só para vocês não se perderem. Doenças relacionadas ao trabalho. Nós temos as lesões por esforços repetitivos, a LER, né? Que ela decorre, qual é a origem aqui? São os movimentos repetitivos e realizados de forma irregular, né? Também. As pneumoconioses, que são as doenças pulmonares, principalmente a do mineiro. Temos os distúrbios musculoesqueléticos, que são os esforços físicos, né? As posições inadequadas aí para carregamento de carga. Isso tudo a gente vai trabalhar ponto a ponto. Eu só quero que vocês tenham uma noção, mais ou menos, né? Já que existe aí no seu edital essas doenças relacionadas ao trabalho, então eu trouxe aqui, você não precisa ser médico do trabalho, tá, pessoal? Não precisa memorizar, você precisa entender mais ou menos que um movimento repetitivo, ele pode desencadear uma doença do trabalho, que um esforço físico pode desencadear, ok? Que uma doença pulmonar pode ter origem do quê? De uma atividade profissional. É isso que vocês precisam entender. Transtornos psicossociais, aí decorre do ambiente de trabalho. A gente falou aqui do assédio, que pode desencadear o quê? Uma depressão ou até um suicídio. Existe sim essa relação, essa origem, de onde surgiu essa doença? Em que momento surgiu? Por que que surgiu? É isso que a gente está estudando aqui, as doenças relacionadas ao trabalho. Fatores ergonômicos, a maneira com que a atividade é executada. Então aqui, ó, cuidado para não confundir fatores ergonômicos com distúrbios musculoesqueléticos. Aqui eu tenho uma postura de carregamento de peso, né? Que eu vou botar até aqui, ó, peso. Eu carrego peso e esse esforço me causa distúrbios musculoesqueléticos. Aqui nos fatores ergonômicos é a maneira como a minha atividade é executada. Exposição a agentes químicos, então a gente já sabe, né? Substâncias tóxicas, agentes físicos, diversas formas de energia, aqui o ruído, por exemplo.
tá? Agentes biológicos, micro-organismos, que podem desencadear aí doenças relacionadas ao trabalho, tá? Cuidado só com isso aqui, ó. Isso aqui é novidade, ó. Transtornos psicossociais. É o que vem sendo rebatido aí na mídia, nos congressos de prevenção e saúde e segurança do trabalho, tá? São os transtornos psicossociais, que vai abarcar todo o ambiente de trabalho. E a portaria, que não vou pedir para vocês lerem, eu acho que a banca também não é ideia da banca trazer essa portaria na sua prova, não de forma tão específica, mas é preciso que você saiba que ela foi atualizada em 2023, foram inseridas mais de 665 novas doenças e que inclui aí o burnout, transtornos provocados pelo uso do quê? De sedativos, cafeína, cocaína, tentativa de suicídio aqui, ó, viu? Ó? É uma doença relacionada ao trabalho que pode decorrer aí do assédio e que pode ser caracterizado acidente de trabalho, tá? E o câncer também foi inserido. O câncer, o benzeno é uma das substâncias, aqui benzeno, né? É uma substância cancerígena. De relações, de doenças relacionadas ao trabalho, eu quero que vocês tenham essa noção geral e da portaria. Ah, professora, eu tenho tempo para ler. Então dá uma lida lá na portaria, veja quais são as doenças que foram incluídas. Existem muitas, muitas mesmo. Inclusive, transtornos mentais foram incluídos. Diversos transtornos mentais, né? Foram incluídos nessa lista, tá? O burnout aqui, eu sei que você sabe, mas é só para, né? É o esgotamento profissional. E um último lembrete aqui: haverá procedimentos para envio ao SUS. Vejam que há uma coordenação, né, entre Ministério do Trabalho e Emprego nessa parte, Segurança e Saúde do Trabalho com o SUS. Haverá essa listagem, né, de trabalhadores expostos ou ex-expostos, ou seja, já tiveram contato com o asbesto ou amianto e produtos e equipamentos que contêm as atividades de benzeno. Ou seja, haverá uma listagem desses trabalhadores em contato com essas substâncias que será encaminhada ao SUS, tá? É previsão da legislação para que haja essa listagem e haja essa comunicação, né, essa notificação compulsória ao Sistema Único de Saúde. Pessoal, vamos fazer um pequeno intervalo e aí a gente já volta para falar sobre a CAT e os demais itens aí do seu edital, tá certo? Vamos esticar a perna um pouquinho, tomar uma aguinha, relaxar e depois volta para a nossa próxima parte, né, a segunda parte da aula, tá bom?